Bem, vamos lá, Mateus 5. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhe, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Nós já conversamos sobre bem-aventurados que choram e os pobres de espírito. Nós vamos conversar hoje sobre bem-aventurado os humildes ou os mansos. Está na mesma categoria. E eu vou ler para você um texto do Dallas Willard, um autor que eu gosto muito, e sobre as bem-aventuranças. Está no livro Conspiração Divina. Quase, acho que você não encontra mais para vender, não? Mas é um livro fantástico. Ele fala assim: aquilo que chamamos de Sermão do Monte é um resumo dos ensinamentos de Jesus sobre como viver efetivamente na realidade do presente reino de Deus, que nos é acessível no próprio espaço que cerca o nosso corpo. O resumo termina com a declaração que todos os que ouvem e fazem o que ele diz terão uma vida que tudo suporta, ou seja, uma vida para a eternidade, pois já está inserido no que é eterno. Como grandes pensadores fizeram antes e depois dele, Jesus lida com duas principais questões que a humanidade enfrenta. Primeiro, a questão de qual vida é a vida digna. E segundo, como viver num mundo de tanta ambiguidade e insegurança. Vários pensadores e muitos os filósofos e pessoas que nem são cristãos, mas admiram Jesus como alguém que foi relevante na história, observam o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças como uma chave como se viver a vida. Não é apenas um elemento ou uma característica que você tem que adquirir para viver em comunhão com alguém, mas na verdade o que ele expõe ali é exatamente a forma como nós devemos nos portar e viver nessa terra como discípulos. Na verdade, Jesus estava ensinando os discípulos a viver a vida, e nesse processo de viver uma vida que às vezes nos prega peças, seguir seus conselhos não é para um discípulo uma opção, mas uma necessidade. Então, muitos pensadores falam que quem segue as bem-aventuranças ou entende o Sermão do Monte vai aprender a viver a vida como deve ser vivida. E o meu objetivo e foco de estar ensinando isso para vocês é que meu desejo é que o MPC aprenda a viver a vida como Jesus ensinou. Nós temos várias perspectivas de como viver a vida, e principalmente dentro do contexto no qual nós crescemos, fomos inseridos. Na verdade, nós aprendemos a viver a vida com muitas pessoas, com nossos pais, professores, com a TV, com a moda, com diversas coisas. Nós aprendemos a viver a vida. Mas o maior ensino sobre a vida
E isso vai contradizer um pensamento moderno de que a tentativa de acertar vai fazer você aprender como viver a vida. Na verdade, não é assim. Jesus, ele não nega que os discípulos vão cometer um erro. Não, ele fala, vocês vão errar ainda. Mas o que ele fala é que não é que o erro vai ensinar você a viver a vida. Ele já está ensinando antes de você cometer o erro. Ele está dando instruções reais de como você se portar e caminhar nessa terra. E esse terceiro, que é bem interessante, que é os mansos, ou os humildes, eu acho que ele está em terceiro primeiro com um propósito, porque não há possibilidade de ser manso ou humilde sem chorar e ser pobre de espírito. Se você lembra da mensagem, você vai correlacionar e conectar isso. Não tem como. E na verdade eu já falei isso tantas vezes aqui. Quem considera-se humilde não é humilde. Se alguém chega para você e fala assim, ó, eu sou muito humilde, acabou, ele não é humilde. Ele não é. Porque humildade não é algo que você se autodeclara ou se afirma. Humildade, ela é observada na forma como você conduz a tua vida. Então, eu observo muito, já conversei com diversas pessoas e eu pergunto, qual é a tua maior característica? Humildade. Então, você já percebe que ali existe um orgulhoso tentando mascarar a coisa com a linguagem da humildade. Até porque nós temos uma visão sobre humildade muito humanista. Muito humanista. E eu vou tentar expor isso para você aqui. Depois dos dois que choram e pobre de espírito, vem os mansos, os humildes. E a promessa para eles é que eles herdarão a terra. Estranho isso. Os outros não vão herdar a terra, só os mansos e os humildes, né, vão herdar a terra. Não, tem um porquê disso tudo. Mas antes de expor o que é humildade, eu queria falar para você o que não significa ser manso ou ser humilde. Eu tenho que falar o que não é primeiro, tá bom? Primeiro, ser manso não é um atributo natural. A pessoa nasce mansa, nossa, porque nós às vezes confundimos lerdeza com mansidão. É um fato. Nós confundimos isso. O cara fala, o cara é muito manso. Não, ele não é manso, ele é lerdo. Ele é passivo. Muito bom, João. Ele é passivo, ele é aquele que aceita tudo de todos, baixa a cabeça. Aí você fala, não, o cara é muito humilde. Que mansidão. Não, ele não é mansidão. Ele é apenas um tapete, né? Então, nós temos essa visão. Não associe lerdeza com mansidão, e você vai descobrir que Jesus era manso, mas não era lerdo. Okay? Mansidão não é apenas uma boa índole ou uma pessoa educada socialmente. Num tempo onde nós celebramos com todas as forças e endeusamos pessoas que agem corretamente, quem é educado e socialmente, ele é elevado para muitos. Você já parou para pensar que nós celebramos como um gol do Brasil quem faz as coisas corretas? Vou te dar um exemplo. Você vê, um fulano de tal devolveu 20 mil reais. Nossa, vira notícia. Vira notícia. Você fica assim, por que você fica tão pasmo com tudo isso? Porque você olha para a sua realidade e você pensa, eu não sei se eu devolveria. Ou talvez você ia pensar assim, eu ia devolver 15 e falar que só encontrei 15. Alguém passou, pegou 5. Né? Você ia ficar ali, nossa. Alguns irmãos bem espirituais iam falar assim, eu encontrei, é bênção de Deus, não importa quem perdeu. O importante é que o Senhor me abençoou, o Senhor eu achei, o Senhor abriu as portas, a provisão chegou. Prosperarei para a direita e para a esquerda, então agora é minha hora.
Então, irmãos, preste atenção. Quando se celebra o ordinário como sendo algo extraordinário, tem algo errado no pensamento original. Na verdade, devolver algo que não é seu tem que ser algo do senso comum cristão. Tem que ser algo simples. Fulano devolveu, que bom. Você não tem que endeusar essa pessoa e falar, que legal, né? E geralmente, daí nós vamos conectar isso com a nossa autopiedade. Um exemplo, eu acredito que todas as profissões, de fato, que todo aquele profissional e todas as profissões que vivem dignamente, são dignas. Então, Jesus vai aproveitar isso no milênio, pode ter certeza. Mas, geralmente assim, um gari encontrou, aí você pensa, nossa, ele é gari. Bem que Deus poderia falar, eu não encontrar o dono e ficar, porque, nossa, não tem dinheiro. E nós sempre pensamos assim na nossa senso de piedade e justiça, que talvez ele deveria ter ficado com o dinheiro. Porque nós associamos o que é comum hoje, num mundo tão distorcido, como algo extraordinário, sendo que não deveria ser. Então, ser manso não é um atributo natural, não é apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna, uma obra da graça e do coração, fruto do Espírito. Tem um livro do Charles Spurgeon sobre bem-aventuranças, os bem-aventurados, que ele fala que ser manso não é virtude, é graça. Ser manso não é virtude, é graça. E eu vou mais um pouquinho à frente. E se você está sob a graça de Deus, ser manso não deve ser apenas uma opção, mas uma busca, uma tentativa. Ninguém é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus. É interessante, eu acho que o caminho para a mansidão aí, primeiro é você reconhecer que você não é merecedor. É por isso que ele fala que ele está em terceiro, que se você é pobre de espírito, e se você é aqueles que choram, e reconhece sua condição, você percebe que você não é merecedor. Você não é merecedor. E choram os próprios pecados. Só aqueles que choram os próprios pecados podem ser manso diante de Deus e dos homens. Bem, outro ponto aqui, ser manso não é ser mole ou ficar impassivo diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido. Não confunda timidez com mansidão. Pode ter um pouco de timidez na história, mas nem toda timidez está relacionada à mansidão. Às vezes, timidez está relacionada a cinismo. Tem gente que é tímido, mas na verdade é cínico. Não vou entrar nesse ponto agora, gostaria muito, mas não vou entrar nesse ponto. Porque às vezes a timidez é uma máscara que nós utilizamos para não expor nossa vida, nosso coração, e nós nos escondemos ou fugimos da realidade. Às vezes a timidez é uma fuga da realidade. Eu sei, tem gente que é tímido mesmo, assim, que aos poucos tem que ir vencendo, rompendo, mas em muitos dos casos a timidez é uma fuga da realidade. E se a timidez é uma fuga da realidade, você não é tímido, você é cínico. O problema é que você tem ideia de cinismo errado também. Mas vamos lá. Ser manso ou humilde não é ser tímido, covarde, medroso, fraco. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e energéticas. Elas tiveram coragem de se posicionar firme contra erros. Elas enfrentaram açoite, prisões, a própria morte por seus posicionamentos.
Por exemplo, os mártires foram pessoas mansas. E eles morreram de uma forma trágica. Mas foram pessoas mansas. Jesus era manso e humilde de coração. Ele não falou isso? Hã? Não falou isso? Aprendei de mim. É isso? Que sou manso e humilde de coração. Jesus estava errado? Não, A atitude mostrou que não. Mas ele usou um chicote, não usou, gente? Lembra disso? Como é que alguém manso usa um chicote? Como pode? Desceu aí o chicote na galera do templo. Teve coragem de morrer numa cruz em nosso lugar. Então alguém que é manso não está relacionado à falta de atitude. Outro ponto interessante: ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. E esse ponto aqui eu sei que eu pego em algumas coisas que não são bem legais, porque a gente pensa assim, humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Então, não importa, vamos manter, eu sou da paz. Eu sou da paz, não importa, vamos trazer a paz a qualquer custo. Não, estar em paz é muito bom. E que bom que nós temos pessoas da paz. Mas isso não está relacionado a uma virtude ou relacionado a ser de Deus. Nem todo mundo que fala que quer paz está relacionado a Deus e é de Deus. Tem gente que pede a paz, mas suas intenções são totalmente contrárias. Por exemplo, há momentos que Deus pede guerra. E você vai olhar, Deus, espera aí, não, guerra não. Vamos a paz, eu quero paz. Paz. Paz por um mundo melhor, onde todos convivam muito bem. Jesus vai abraçar todos, e todo mundo vai ficar bem, paz e amor, alegria. Imagine. Imagina um mundo sem religião. Aí a gente fica chorando. Que legal. Não é legal. Aí o Anderson vai e faz a trilha sonora, né, do Imagine lá atrás, né? Mas vamos lá. Obrigado, Marquinhos. Você é um manso. Tô brincando. Não sei. Nem tanto, mas vai ser. Vamos lá. Ser manso não é ser conveniente, ficar em cima do muro, tentar agradar gregos e troianos, ser neutro, ficar sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo, indeciso. Fulano, vem duas pessoas, imagina, Salomão manso, diante da situação das duas mulheres que afirmavam que eram mãe daquela criança. Imagina, não, paz e amor, gente. Vamos fazer o seguinte, cada semana a criança fica com uma pessoa. Pronto, tá lindo. Parece ser pacificador. Não é pacificador. Isso não é ser pacificador. Isso é estar em cima do muro. E isso não é ser sábio. Ser manso não é apenas um controle emocional externo. Tem gente que tenta praticar a mansidão com... Uns contam até 10, outros contam até 100, né? Outros precisam contar até 1000, e alguns ficam calados, mordendo. Assim, tem gente que fica, tem tique, né? Qual é a tua ação diante de uma previsão de reação ruim? Uma reação não boa. Tem gente que fica, né? Misericórdia, misericórdia, Jesus, paz, paz interior, paz. Entra na minha casa, entra na minha... Mais ou menos isso? É isso aí? E quando a atitude é essa, não vou falar nada, pode falar, vou ficar calado, e as palavras vão entrando e você fica ali, não, eu vou. E aquela luta interna, casal sabe muito bem o que é isso.
Então, não é um controle emocional externo, né? Então, entende que mansidão não está relacionado a uma virtude que alguém nasce com ela, ou você é a tentativa de controlar você mesmo por si mesmo. Não é isso. Mansidão não é essa visão humanista das coisas. Mas Jesus fala que os mansos herdarão a terra, os humildes herdarão a terra. Outra coisa que eu quero colocar aqui: humildade não é pobreza. Se você está visitando, entenda uma coisa: essa comunidade não é uma comunidade que prega a teologia da prosperidade, tá bom? Fica calmo no teu coração. Mas entenda, humildade não está relacionada à pobreza, e nós temos a mania, e sempre nós associamos a pobreza, não é verdade? Fulano de tal é tão pobrezinho, tão humilde, tão humilde. E aí vai se perpetuando na mente a ideia que humildade é a pessoa que não tem nada. Só que, gente, eu conheço pessoas que não têm nada, que são muito orgulhosas. Conhece ou não? Conhece? Pessoas que não têm nada, mas elas são orgulhosas. Elas não admitem não ter nada, e elas vivem por algo que elas imaginam e gostariam de ter. É por isso que é muito difícil, por exemplo, você identificar a necessidade no meio das pessoas, porque as pessoas não são humildes para admitir a falta. É verdade. Quantas pessoas não chegaram conosco: fulano de tal estava passando por tal situação, por que não ajudamos? Porque o fulano de tal não é humilde. Ele tem um orgulho, e esse orgulho não impede ele expor a real situação. Esse orgulho impede também o avanço na pobreza de espírito. Então, o que significa ser manso? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. O significado de ser manso é: uma pessoa mansa é uma pessoa submissa à vontade de Deus. Submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus e nem murmura. Aí pegou, né? Pegou, né? Ela aceita a bondade de Deus de bom grado. Uma das falas sobre alguém manso que é submisso à vontade de Deus é de Jó. Preste atenção nisso. Jó fala algo que o cristão moderno, e principalmente o cristão avivalista moderno, não compreende muito bem. Jó fala assim: temos recebido o bom de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Lembra disso? Sim ou não? Temos recebido o bom de Deus, porventura não receberíamos o mal de Deus também? Olha, para o cristão moderno, né? Para o crente Nutella, né? O avivalista moderno, isso é muito... Não pode, eu não posso receber o mal de Deus, jamais. É claro, eu não estou falando que Deus é aquele que vai, por seu prazer, gerar o mal e jogar o mal sobre você, mas Ele sabe exatamente quem você se precisa tornar. E nessa caminhada, sabendo que está no teu interior, quem ele sabe quem você deveria ser e não é, o mal pode ser usado por Ele para que você torne-se alguém quem Ele planeja que você se torne. Observa o Jó. Jó fala: eu recebi o bom de Deus, não receberia o mal também? Nem sempre, querido, quando você está repreendendo o mal sobre a tua vida, repreendendo a Satanás, talvez Satanás está olhando e falando assim: dessa vez não fui eu. Você está falando com a pessoa errada. Gostaria eu. Porque essa é a minha natureza caída, de fazer o mal. Mas nesse caso, o teu Senhor, que é Senhor sobre minha vida, também está fazendo isso. Eu acho que tem muito cristão que deve analisar o mal sobre a sua vida como sendo o Senhor moldando para que você se torne alguém que você deveria se tornar.
e ainda não é. É muito sério isso. E eu acho que o caminho para a mansidão, muitas vezes, é receber o mal, em muitos casos. Você olha na história, homens que foram mastigados e pisados, foram tornando-se homens mansos e humildes. Parou para pensar? Preste atenção no apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, alguém que conhecia a lei como ninguém. Alguém que tinha um zelo por Deus. Jesus vai a seu encontro. Ele tem uma clareza da realidade. Depois Ananias vai lá, ora por ele. Ele passa mais ou menos 8 anos num espaço, depois muda, passa mais 4 anos em Tarso, e em torno de 12 anos aí, até um encontro para voltar a começar uma prática cristã. Começam com desconfiança. O início do ministério de Paulo começa ainda ele servindo numa missão. Já parou para pensar? Já viu que a lista de nomes, quando começa, tem vários nomes e Saulo é um deles. Paulo é um deles. Outra coisa, uma informação aos cristãos. Saulo não mudou seu nome para Paulo. Tá bom, gente? Um pouquinho de teologia para os irmãos. Não fale assim, quando Saulo virou Paulo. Não, ele não virou Paulo. Paulo é só o nome dele dentro da província grega, romana. Tá bom? Ele continuou Saulo e Paulo. É como se fosse John e João. Tá bom? Então Saulo não mudou. Deus não falou para ele, agora se chamarás Paulo. Não. Ok? Beleza? Tá bom, vamos lá. E aí, essa lista de coisas, tá comigo aqui, gente? Essa lista de coisas de nomes para a missão, chega um momento na caminhada que Paulo está em primeiro. Ele começa a liderar as missões. E a primeira atitude de Paulo, quando começa a liderar a missão, é deixar de lado um cara que falhou, chamado João Marcos. Lembra disso? João, no meio da missão, ficou com saudade de casa. Ficou com saudade da mamãe, do feijão da mamãe. Alguma coisa aconteceu, abandonou todo mundo e voltou. Na segunda viagem que Paulo está liderando, vem Barnabé com João Marcos. Saulo olha e fala assim, não vai comigo. Já parou para pensar nisso? Já leu isso? Ele fala, não vai. Ele nos abandonou na viagem, ele não vai. Mole, fraco, não caminha comigo, querido. E aí Barnabé fica ali, não faz isso não. Não, leva o rapaz. Lembra que eu fiz contigo? Não vai. Ele volta. Gente, Paulo passou por poucas e boas. Foi pisado. Foi dado como morto. Na minha visão, morreu, ressuscitou. Ele foi humilhado. Passou por tantas coisas. No final tem momentos que ele fala assim, todo o meu conhecimento eu considero cocô, esterco. Na verdade, eu dei por perca todas as coisas para alcançar algo nele, em Cristo. Ele começa a ter uma linguagem diferente daquele início. Mas a chave, um ponto central aí, é que quando ele estava na prisão, que Timóteo entra em contato com ele, ele manda uma carta para Timóteo. Ele fala, Timóteo, quando você me visitar, me traz cobertor, livros. Eu estou muito solitário, o pessoal me abandonou. Mas eu estou preso, o evangelho não, mas lembra de mim, traz isso. E outra coisa, traz com você também João Marcos. Ele me é muito útil ao ministério. Legal? Aí sim, você vê alguém que fez uma análise da sua vida, que percebeu que todo aquele seu vigor e atitude inicial, mesmo que fazendo algo correto, ainda não tinha uma
atitude humilde ou mansa. Agora nós vemos um Paulo manso, que reconhece muitas coisas. E aí está um ponto central daqueles que são mansos. Eles reconhecem quando erram. O manso e o humilde reconhece quando erra, porque ele está debaixo do controle de Deus. Ele não reivindica direitos. Você sabe uma atitude de alguém que é manso e humilde? É quando você coloca e fala assim, ó. Você chega diante da pessoa e fala assim, ó, vou colocar diante de você o que eu considero seus erros. E a pessoa já olha e fala assim, não, peraí. A pessoa já vai pensando num dossiê, ela vai pensando numa defesa de como ela vai justificar todos os seus erros. Porque nós temos justificativa para tudo. Temos. Você tem justificativa para tudo. Mas imagina alguém que quando alguém fala assim, ó, uma pessoa chega e fala, você erra assim, você é assim. Irmão, sou isso mesmo. Eu preciso da graça de Deus para mudar. Imagina, você quebra. Deixa eu contar um testemunho pessoal aqui para vocês. Um dia, um lugarzinho no meio do nada, tô brincando, não. Tava no escritório, entrou um irmão e ele foi pedir uns conselhos. E aí, mas eu senti que ele não queria conselho, ele queria falar algo. Já viu? Você já viu alguém começar uma conversa com você, mas a conversa está sem pé, sem cabeça? Ele está querendo falar outra coisa, sem coragem. Já viu isso? Aconteceu isso? Então, eu saquei isso aí. E aí terminou, eu digo, e aí, mais alguma coisa, irmão? Ele, não. E ficou parado, eu olhando para ele. E aí? Vamos orar para ir? Vamos, orei, terminou, ele ficou parado, olhando. Eu digo, irmão, você tem algo mais para falar? Não, Deus lhe falou alguma coisa? Eu digo, não, Deus não falou nada, eu estou aqui te esperando. Aí ele, não, eu queria falar algo para o senhor. Eu não sei se depois dessa fala o senhor vai me expulsar da igreja. Aí começou a dar aquele prelúdio que é aterrorizante. Eu tenho algo para lhe falar muito sério. Você não tem noção que eu tenho lhe falado. Assim, vai preparando o coração. E pastor, eu acho isso terrível. Chega direto ao ponto. Não tenta me preparar que é pior. E aí ele foi aí. Pastor, eu vou lhe falar o que eu acho de algumas atitudes suas. Meu Deus do céu. Desculpa, eu sei que eu estou falando do homem de Deus. Ele não para. E ele começou a expor algumas coisas. Isso faz um bom tempo. Do que ele achava, do que ele estava vendo. Algumas atitudes que eu de fato tinha errado com ele. Da forma como tinha me expressado. Quando terminou, ele, é isso. Pode fazer o que o senhor quiser. Expulsar. Quiser me dar uma carta para outra igreja. Eu olhei para ele e falei, irmão, o irmão está certo. É isso mesmo. Eu não tiro nada, não. Na verdade, eu preciso de graça como irmão. Ora por mim. Aí ele, o senhor reconhece isso? Reconheço. Aí ele ajoelhou, eu também sou assim. Ai, cara. Meu irmão, ele desabou. Assim, desabou. Eu fiquei sem saber o que fazer, olhando para ele, chorando. Quando eu percebi que ele precisava, o que ele falou era verdade mesmo, eu precisava mudar nesses pontos, mas o que ele precisava era encontrar alguém que reconhecesse a sua condição para ele reconhecer a dele. Você já parou para pensar que quando, já percebeu que quando você confessa um pecado para alguém, a pessoa fica, não, eu vou te confessar um também. Ela fica naquele dever de confessar um outro. Não é isso, irmão? Eu vou te confessar um pecado. Irmão, também tem algo para te falar. Então, que bom que você começou. E eu falo isso porque, gente, porque nós, como cristãos, precisamos andar desarmados. Nós precisamos andar sem justificativas. Nós precisamos andar entendendo que quem nos justifica é o Senhor.
É lógico que nem sempre a perspectiva das pessoas sobre nós é correta. Por quê? Porque as pessoas estão supondo como nós somos. Por exemplo, tem gente que não vai com a minha cara, mas nunca conversou comigo. Isso é comum aqui. Não, fiquei na igreja porque a igreja é bem legal, tem um louvor legal, tem uma palavra boa, mas sempre achei o senhor meio marrento assim. Mas isso é legal. Digo, que bom. Que bom. Que bom. As pessoas supõem. Elas olham assim e falam assim, ó, a atitude dessa pessoa, eu já sei como é. Porque nós temos essa mania também. Na primeira fala, na primeira ação, eu sei como é a pessoa. Gente, eu sei que existem dons e tal, mas na verdade às vezes é meio bruxaria assim. Temos que ter cuidado. A igreja de Cristo tem que andar desarmada. Ela tem que andar entendendo que o Senhor justifica. E assim nós vamos ser moldados no caráter de Cristo. Manso é aquele que não reivindica seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Engraçado isso, né? Sendo Deus, ele não julgou ou adquiriu, reivindicou esse direito. Você imagina Jesus lá no deserto sendo tentado? Ele falou assim, ó, não chega, você está diante de Deus. Era necessário ser tentado. Manso é aquele que está disposto a sofrer dano. Esse é legal, que ninguém quer, né? Ninguém quer sofrer dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre os irmãos, ele está pronto a sofrer dano em vez de buscar levar vantagem. Às vezes, mansidão, e eu sei que isso é uma característica de um manso e humilde, ele sofre danos para que as coisas caminhem. Sofre danos. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não temos nenhuma dificuldade de fazermos oração tipo, ó Deus, tem misericórdia de mim porque sou um mísero pecador. Mas nós temos dificuldade de admitir nossas falhas e fraquezas diante dos homens. Porque na verdade, hoje você tem que ser o super-homem, o super forte. Ser fraco, não é legal. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo. Mas Jesus fala que aquele que é manso, que admite sua condição e reconhece suas fraquezas, tem uma promessa para eles. Eles vão herdar a terra. Você sabe por quê? Porque mais tarde, um outro pastor vai ministrar isso para vocês. Ser manso e humilde é o caminho para a pureza do coração. À medida que você admite suas fraquezas, à medida que você expõe, que você confessa seus pecados, à medida que você não se defende, ou você não está armado contra uma voz, você está no caminho para a pureza do coração. E os puros de coração, eles vão ver a Deus. Eles vão ver a Deus. Eu aprendi e ainda estou aprendendo. Eu não julgo ter aprendido tudo ainda, mas eu estou aprendendo a não me justificar diante das ações e palavras. Eu preciso entender que mansidão não é uma opção. Mansidão é necessário para a caminhada cristã. O manso é aquele que não luta para defender sua própria honra. É aquele que está no chão. Aquele que está no chão não tem medo da queda. Aquele que está no chão não tem medo da queda. Você vê o apóstolo Paulo defendendo a sua honra, você vai ver ele defendendo a causa de Cristo. E pela causa de Cristo ele sofre o dano.
não para justificar suas ações. Um amigo uma vez contou uma história, pastor, que ele não falava um bom tempo com a sua irmã. E todas as vezes que ele ia pregar no púlpito da sua igreja, isso martelava na mente dele. Assim, como é que você está pregando esse povo, sendo que você não fala com o teu próprio irmão? Ele ficava ali. Aí um dia, ele mandou uma carta. E hoje quase ninguém manda carta, né, gente? Só que ele recusou, mandou um e-mail e tal. Ele falou, vou fazer uma carta. Escreveu à mão, mandou uma carta. A irmã recebeu, leu e mandou de volta para ele: eu não te perdoo. Ele ficou muito mal com isso. Ele falou, nossa, que humilhante. Escrevi tanta coisa linda e recebi esse seco não te perdoo. E aí ela mandou depois uma outra lista para ele das suas virtudes. Como você é. E aí ele leu, ele falou que passou a madrugada perturbado com aquelas palavras duras. E aí quando ele terminou, ele falou, Senhor, que bom que o Senhor me ama. E eu sei que eu não sou isso. E o Espírito falou, você é pior que isso. Ele entrou em desespero, você é pior que isso. Ela observou o que ela conviveu. Eu observo as tuas intenções e lutas internas e sei que você é bem pior. Manda de volta para ela. Mano, eu sou pior que você pensa. E preciso da graça. Ele, não, já é humilhante demais. Aí já é humilhante demais. Ele fez. E num dia de Natal, bate na porta dele, sua irmã, com toda a família. Falou assim, tá aí, porque eu sei que agora você serve um Jesus que eu gostaria de seguir. Toda a família se entregou a Cristo. E serve hoje na comunidade dele. Alguém que entendeu que mansidão não é uma virtude que se nasce, mas uma prática da vida, reconhecendo suas fraquezas, reconhecendo a sua pobreza de espírito. Não tem a ver com o não ter nada, tem a ver com reconhecer que não merecemos nada. E eu vou caminhando para o final. Manso é uma pessoa que perdoa as injúrias. E eu tenho aqui 3 razões porque nós precisamos ser mansos. Eu vou finalizar com isso, prometo. Primeiro ponto, devemos ser mansos porque Jesus foi manso. Ele foi manso. E se nós somos seguidores de Cristo, mansidão tem que nos seguir. Tem que ser parte da nossa ação. Segundo, nós devemos ser mansos, porque os servos de Deus no passado também foram mansos. E nós seguimos um fluxo na história. Nós repousamos sobre homens que foram relevantes na história. E o terceiro, para finalizar, mansidão é o caminho para ter um coração puro e amar seus inimigos. Não tem como amar inimigo se não tiver mansidão e humildade. Jesus pede para amarmos os nossos inimigos. Não é verdade? Quem já falhou nessa tentativa? Levanta a mão. Quem já falhou nessa tentativa? É difícil, né? Porque nós na caminhada vamos adquirindo inimigos. Não porque você quer ter inimigo, mas daquilo que você acha que deve ser e alguém se opõe contra isso, alguém se torna seu inimigo. Por exemplo, um chefe pode ser teu inimigo. Sem você perceber, ele torna-se um inimigo.
um ex-namorado se torna um inimigo. Né? Todos os ex aí tornam-se inimigo. Torna-se inimigo. Nós temos a tendência de, quando observar algo do passado e atacar como sendo: o meu objetivo de vida é mostrar que eu estava certo. Inimigo. Um banco pode ser o meu inimigo, né? E o banco é inimigo mesmo. Igreja pode se tornar um inimigo. E na verdade, no mundo que nós estamos vivendo agora, tem gente que odeia a igreja, mas não consegue viver sem ela. O cara dorme com o inimigo, né? Mas só uma maneira de amar seus inimigos é você chorando e reconhecendo sua condição. Perceber que a vida de Jesus é uma vida para ser seguida, uma prática para ser imitada, e um ideal de como vai ser quando o seu reino for estabelecido. Minha esperança de coração, eu peço que, se tem algo que eu quero que essa comunidade seja reconhecida, é pelo seu amor por Deus e pela humildade de seguir a Jesus. É sério. Porque eu sei que a terra é do Senhor. Ele deu aos homens, mas só possuirão e herdarão aqueles que são humildes e mansos. Espero que Deus me encontre nesse lugar quando Ele voltar, na casa da mansidão, da casa da humildade, e Ele possa olhar para você, para mim ou para você, e falar assim: ó, eu te dou essa terra, possua. Talvez agora, nesse presente momento, nós não vamos possuir a terra, e eu acho que isso tem a ver com o futuro, com herdar a terra. Isso tem a ver com o estabelecimento do reino, o milênio. Mas enquanto esse dia não chega, eu estou na esperança de que vou viver agora o que eu desejo viver naquele dia. Amém? Fique em pé comigo aí.